Rick Flag não sabia que o pacificador tinha matado seu filho? Economus como um agente duplo e o Chris finalmente assumindo o lugar do seu outro eu. Tudo isso e muito mais nessa super análise do segundo episódio de Pacificador. Então se ajeitem aí, comentem aí embaixo o que vocês acharam do episódio e simbora falar de Pacificador. Intitulado Pássaro do Homem Determina o Seu Valor, o episódio da semana já começa respondendo uma pergunta que eu tinha feito ali no primeiro episódio. Por que que o Rick Flag não foi atrás do Chris antes? Isso porque nos é revelado que na verdade ele não sabia que o pacificador havia matado seu filho e descobre após se tornar o diretor da Argus no lugar da Amanda Waller. Agora sim, então vemos que ele tem acesso à ficha da morte do seu filho e vemos ele pedindo para ficarem de olho no pacificador, porque ele quer ir atrás dele. O Rick Flag pede para ficarem de olho no pacificador e eu peço o apoio de vocês. Então vejam esse vídeo até o final e se gostarem, deixa o like aí. Também se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo de pacificador que eu for lançando aí ao longo das semanas para vocês. Inclusive tem até um vídeo sobre a origem do pacificador já no canal. Após a abertura nós vamos ter o Chris tentando esconder o corpo daquele outro eu dele, daquele outro ele, então, no caso, né? Porque não tem como ser outro eu, porque eu sou eu, né? Enfim, só que ele vai falhar miseravelmente, então ele vai pedir ajuda para picotar o corpo ali e jogar no incinerador, e é claro que ele vai pedir ajuda do Adrian, que neste episódio tem mais importância do que no primeiro. Mas antes disso, nós vamos ver a Adebayo conversando com a sua ex-namorada. Na verdade, elas se encontram sem querer, porque a Adebayo achou que a mulher estava no seu trabalho, e aí foi lá pra casa dela pra pegar um negócio, pegar um creme e falar com os cachorros também, né? Nós vamos entender a partir deste ponto um pouco mais no motivo do término delas, porque a Adebayo acabou colocando de lado a relação delas e também os planos que elas tinham criado juntas. Antes elas iriam voltar para Gotham, porém após a primeira temporada ali, a mulher quis continuar neste ramo da investigação, o que prejudicou esse plano das duas, e isso pode ter sido o motivo do término. Novamente nós vamos ser levados para Harcourt, que após ter se metido em uma briga está cheia de hematomas. Nessa temporada essa mulher ela está totalmente sem paciências, inclusive ela vê até um bilhete ali dizendo que tem vagas de caixa naquele estabelecimento e ela fica meio balançada assim, porque como a gente lembra ali no primeiro episódio, ela está sem conseguir empregos ali nesses órgãos governamentais ali, nesse lance de investigação, né? O Economus, que foi destacado para vigiar o pacificador, agora vai receber uma babá ali, que é o Fleury, né? Que vai ser enviado pela Bordeaux para ficar de olho no homem e também no pacificador, porque eles sabem que tem algo de errado dentro da casa do Chris, eles só não sabem ainda o que é. Inclusive, a Adebayo vai ir conversar com o Chris para contar o que o Economus contou para ela no primeiro episódio e também alertá-lo de que o Rick Flag Sr. está na cola dele e que agora ele sabe que o pacificador matou o seu filho. O Economus então ele vai funcionar como um agente duplo nessa temporada, mas não tão bem assim na verdade, porque afinal de contas o Economus é amigo do pacificador e todo mundo sabe disso, né? Inclusive vão usá-lo ali para tirar meio que o pacificador de casa, vão usá-lo bem entre aspas, né? Porque não tava nos planos do Economus fazer isso. Mas enfim, mas estava no planos da Argus ali tirar o pacificador de casa ali para eles investigarem, né? Mas calma que a gente vai chegar lá ainda. Bom, o Adrian ele chega então e eles vão colocar a mão na massa ali para sumir com o corpo deste outro Chris que acabou morrendo. Uma parada também que eu acho bem engraçado é que o Adrian ele fica totalmente magoado por não ter sido chamado para a festinha do pacificador ali, a festinha que o Chris deu no dia anterior, né? Mas ele ajuda mesmo assim a se livrar daquele corpo de uma maneira até feliz, viu? O cara tá muito empolgado, tá muito feliz em fazer isso, né? Porque como a gente lembra, ele é meio biluteteia das ideias. Inclusive, neste momento, o Chris, ele pega o celular do Chris que acabou morrendo. E depois de um tempo, ele vai olhar ali na galeria e vai ver algumas fotos e vídeos dele com a Harcourt. No caso, o Chris daquela realidade com a Harcourt daquela realidade. Que vai deixar ele meio balançado também. O Chris vai sair com a galera dele, o que é a oportunidade perfeita para o Fleury e seu grupo de malucos invadir
invadirem a casa deles para averiguar o que está acontecendo. Esse é um ótimo momento para comentar mais sobre esse personagem que dá apelidos muito idiotas, bem de tiozão mesmo para a galera, e também tem uma coisa chamada cegueira aviária, ou seja, ele não consegue distinguir pássaros, né? Eu nem sei se essa parada existe, mas nesse episódio isso faz muita diferença. Isso porque eles chegam a encontrar a porta ali que leva para outras dimensões, e eles descobrem isso através de um aparelho de um desses capangas aí do Fleury, que mostra atividades extradimensionais e atividades alienígenas, né? Então a gente entra num quê ali de coisa alienígena também, mas na verdade eu acho que é só alguma coisa mais dimensional mesmo. Eles chegam a achar essa porta, mas eles não conseguem fazer nada porque a Eagle ataca geral. Ela arranca o olho de um, ela bica a jugular de outra ali e também nocauteia o Fleury, né? E aí depois, neste momento aí, ela sai badass, sai totalmente fodona ali, pô, andando, caminhando lentamente ali, passadas de jogador, enquanto toca uma música ali, um rockzão, né? E assim, neste momento, eu tava assistindo a série com a minha namorada ontem, né? E aí eu falei, pô, mano, eles vão matar a Eagle neste momento. Tipo, tá tocando a música e de repente a música vai parar e ela vai tomar um tiro de 12, né? Mas ainda bem que isso não aconteceu, porque se tivesse acontecido eu teria ficado doido. No encontro do pessoal, nós vamos ter algumas coisas legais para abordar. Primeiro, a Adebayo conversa com o Economus, diz para ele que se ele não gostar do trabalho dele, é para ele se demitir e procurar algo que ele goste. Mas ele diz que não vai fazer isso porque ele tem ansiedade, né? E eu entendo um pouco, eu também fiquei desempregado esse ano aí no começo do ano, e realmente é uma coisa muito ruim ficar desempregado. Você estar empregado por muitas vezes pode ser algo ruim, mas estar desempregado é pior ainda, viu? É muito interessante também de notar que apenas o Economus continuou empregado após toda aquela merda ter acontecido, enquanto a Harcourt e a Adebayo foram chutadas, né? Elas não conseguem mais emprego em nenhuma coisa de investigação, FBI, CIA, nada. O Chris, ele tenta conversar ali com a Harcourt, que está passando por um momento ruim, mas como eu disse, ela está totalmente sem paciências nessa temporada, então ela diz pra ele que ele queria que ela fosse alguém frágil e totalmente quebrada, para que ele conseguisse se identificar, porém, ela não é ferrada igual a ele, o que vai magoar demais este homem, e vai ser ali meio que o pontapé para que ele, completamente bêbado ali, pegue o celular do Dr. Chris e mande uma mensagem para a Harcourt da outra realidade. Como a mensagem não chega, ele vai ir até a outra realidade, no qual nós vemos que o pai e o irmão daquele outro Chris estão procurando por ele porque ele sumiu, indicando assim que o tempo ele é igual em ambas as realidades. Então, por exemplo, se você entra nessa outra realidade e passou 10 minutos, provavelmente vai ter passado 10 minutos também naquela primeira realidade ali, né? Então o tempo ele é igual ali, pelo menos é o que dá a entender neste episódio. Nessa realidade agora sim, nós vemos que a mensagem dele envia e a Harcourt manda uma mensagem pra ele também ali e manda um emoji de coração quebrado. Algumas coisas a pontuar neste final deste episódio aqui que a gente pode conversar ali, acho que são coisas interessantes. Primeiro que a gente sabe ali através do primeiro episódio, através do irmão do Chris, que a Harcourt e o Chris dessa realidade tiveram um término. Aparentemente o Chris pode ter feito alguma cagada, porque quando o pacificador volta pra essa realidade, nós vemos ali o pai e o irmão dele, né, o pai dele e o Keith, conversando ali sobre uma tal de Karen, perguntando se já tinham ligado para a Karen ali, e aí falar aquela garota que ele reticência, sabe? Então pode ser que a Karen seja a mulher a qual o Chris traiu a Harcourt. Outra coisa também é que essa Harcourt parece demonstrar os sentimentos dela, diferente da outra Harcourt, que é uma personagem mais reservada, é uma pessoa mais reservada realmente, o que pode agradar mais o Chris, né, e ele decida ficar nessa realidade, a qual a Harcourt, ela tem mais sentimentos, ela demonstra mais sentimentos no caso, e também seu pai está vivo e não um merdão, e seu irmão também está vivo. Porém, eu imagino que quando você se apaixona por alguém, você se apaixona pela maneira como ela é. Então, se o Chris se apaixonou por uma Harcourt que não demonstrava tanto os seus sentimentos, que é uma personagem mais ativa e não leva desaforo pra casa, eu não sei se ele vai gostar de uma Harcourt que demonstra mais, que aparenta ser mais sensível ali e tudo mais. Talvez essa outra Harcourt seja a idealização que ele buscava nessa primeira Harcourt, né, de uma mulher sensível, a qual ele quer proteger. E aí sim, então, essa segunda vai acabar se encaixando na idealização
realização que ele tinha dessa primeira Harcourt. Porém, se ele se apaixonou por essa Harcourt, não faz tanto sentido ele querer essa segunda, porque elas são personagens diferentes, são pessoas diferentes no caso, né? Porém, ele se apaixonou por uma Harcourt diferente, uma Harcourt mais durona, uma que não demonstra tantos sentimentos, que tem sim seus momentos ali de sensibilidade, de demonstrar seus sentimentos, seus momentos mais humanos ali, como a gente vê no final da primeira temporada, mas ela não é essa Harcourt que aparenta ser essa Harcourt dessa outra realidade, né? Mas a gente ainda não viu ela, a gente não sabe como que ela é, a gente só pode deduzir ali por conta de um emoji, né? E também por conta do trailer dá pra perceber, e também algumas coisas ali que a gente vai ver ao longo desse episódio, como os vídeos e as fotos ali que eles fizeram juntos, né? No caso, o outro Chris e a outra Harcourt. Mas fato é que provavelmente ele vai ficar um tempinho nessa realidade ali, porém, uma coisa a gente precisa pontuar aqui, e eu preciso dar a minha opinião sobre esses dois primeiros episódios. Parece que esse segundo episódio continua sendo um episódio introdutório de temporada. As coisas parecem começar a caminhar, mas ainda estão caminhando devagar demais, e isso me causa um pouco de receio, porque pode ser que chegue a ficar muito corrido no final da temporada. Se você não desenvolve tão bem as coisas assim no começo, no meio, e deixa tudo pro final, pode acabar acontecendo isso. Lógico, é só o segundo episódio, então eles não terem desenvolvido tantas coisas, eles não terem expandido tanta coisa ainda, pode ser um motivo ali, né, mais plausível para eles desenvolverem mais esses personagens novos que estão aparecendo, desenvolver mais esses núcleos que vão acontecendo, para depois ter mais conflitos, ter mais coisas ali acontecendo realmente, né? Mas eu ainda fico com um pouco de receio, porque parece que eles estão caminhando lentamente, e aí pode chegar ali no final da temporada e ter muita coisa para falar ainda. Mas como eu disse, é só o segundo episódio, então só nos resta aguardar. Ainda assim, por mais que ele seja um episódio que não expande grandes coisas, ainda assim eu acho um episódio bem legal. Mas eu quero saber o que vocês acharam, então comentem aí embaixo pra gente trocar essa ideia maneira. Quer saber mais sobre a origem e também sobre a criação do pacificador? Então veja esse vídeo que eu tô passando no card aí pra vocês, e é um vídeo bem completo, um vídeo bem legal também. Não esqueçam de deixar o gostei se gostaram do conteúdo, e se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo sobre pacificador. E também muitos outros conteúdos relacionados à cultura pop. Me sigam também nos outros perfis com conteúdos curtos e bem legais pra vocês. Só posso agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!